Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma live nossa. Esperar o pessoal entrar aí. Enquanto o pessoal não entra. Esperar o pessoal entrar aí para nossa live. Estamos aqui mais uma vez juntos. Eu, Luciano Brunetti. Eu, Thiago Cruz. A gente vai conversar com vocês toda quinta-feira, né? A gente combinou que a gente vai ter essa live de perguntas e respostas. Então, quem tiver alguma pergunta aí, já pode começar mandando aqui embaixo na caixinha de sugestões, ó. Essa caixinha com a interrogação. Que aos poucos a gente vai respondendo vocês, tá? Então pode ir mandando, por favor, que logo a gente vai começar a bater um papo, né? Então, se vocês acompanham a gente aí no Instagram, vocês devem ter visto que a gente começou, hoje a gente gravou um vídeo, né? A gente tava lá, vai ter surpresa pra vocês. Um vídeo bem bacana, né, Thiagão? Hoje o vídeo foi bacana, né? Sobre como que seria mais ou menos um acompanhamento, uma gestão de carreira, né? Tanto da parte de empresário quanto da parte de dentro do clube, como que as pessoas e os diferentes caminhos analisam isso, né? E aí, em complemento, a gente já fez uma próxima aula já. E também a gente fala sobre questões de maturação, também como que os empresários e clubes analisam essas questões. Então, aproveitando aí o pessoal que tá entrando, mandar um abraço pro pessoal do curso que eu vi que tá entrando aí, o Saulo, o André, todo mundo. Quem tiver pergunta, já vai colocando aqui na caixinha de sugestões. Tem uma caixinha aqui. Já tem uma pergunta aqui, vamos ver. Qual que é essa primeira pergunta? Um treinador da base de um time curte seus vídeos 2 dias seguidos. É ruim segui-lo de volta? Não pode seguir, né? Se ele tá curtindo, né? Se ele tá te acompanhando, vendo o seu trabalho, pode seguir de volta. Acho que não impacta em nada, né, Thiagão? Não tem nenhum impacto isso não. Pode seguir de volta, não tem problema nenhum. Até bacana, ele mostra que ele está acompanhando o seu trabalho e provavelmente se curtiu algum vídeo é porque tem algum interesse, né? O Adriano perguntou onde está a caixinha. Ó, a caixinha fica aqui embaixo, do lado de onde você comenta. Tem uma caixinha com uma interrogação. Clica nela, né? Isso aqui eu vou deixar o Thiago responder. Não ter jogado no salão vai afetar negativamente no desenvolvimento das habilidades do atleta? O salão a gente sempre fala que é muito importante, né? Não necessariamente não é porque você não fez, né, o início da sua carreira do seu caminho no salão, não necessariamente quer dizer que você não vai se tornar um jogador de futebol. A gente fala que o salão é muito importante, tá? Principalmente para as questões de habilidade, né? Tem muito confronto ofensivo, toda hora um contra um, toda hora você está com a bola nos pés. Essa é a questão de relacionamento com a bola que você vai criando no salão. Mas não vai afetar diretamente a questão de habilidade, né? Lógico que quanto mais você praticar, você vai adquirir. Mas se você iniciar com 5 anos no futebol de campo, você vai ter menos contato com a bola, porque as dimensões são maiores, a quantidade de jogadores são maiores, né? Mas não necessariamente você vai ser um jogador menos habilidoso que alguém que tenha iniciado a carreira no salão, né? É isso, né? A gente fala que o salão traz muitos benefícios, mas se não aconteceu de você perder a fase do salão, não quer dizer nada. Talvez uma coisa ou outra você perca, mas aí você tem que correr atrás de alguma outra forma, né? Com outro tipo de treinamento específico, talvez. Vamos ver mais perguntas aqui. Como ficarão as peneiras que foram canceladas, né? Então acho que isso eu posso até falar aqui, Tiagão. Isso vai de clube para clube, né, Sandra? Não tem nem como te precisar uma informação ou não, vai depender do planejamento de cada equipe, né? Como é que eles pretendem se reestruturar após esse corona, mas eu acho que se o filho de você, seu filho foi convidado para fazer uma peneira num clube, muito provavelmente ele deva receber esse convite novamente, tá? Mandar um abraço aí pro Thiago Oliveira, treinador que tá assistindo a gente aí também. O Enori também. Enori tá aí também, viu? Marcelo, o pessoalzinho. Eu tô de óculos, hoje tô conseguindo enxergar legal. O Thiago tá vendo bem. Estamos com bastante pergunta aqui já, Thiagão. Vamos ver aqui. Aqui. Essa aqui eu vou deixar. Deixa que eu respondo também. É normal a gente querer agenciar jogador sem ele estar na base? Não é de costume, né? Porque pro empresário, teoricamente, é mais garantido o empresarial menino que já tá na base, né? Porque tem diversos meninos em categoria de base que não tem empresário. Mas pode acontecer, né? Pode acontecer sim, de ele te ver em algum lugar, né? Te ver jogando e achar você realmente um talento, que ainda falta oportunidade. Mas não é de costume da grande maioria dos empresários, né, Thiago? Não é de costume, né? Geralmente o empresário já procura atletas que já estão empregados, assim, ou já estão encaminhados dentro de clubes, né? Ou se não, um menino que ele vê jogando num projeto, numa escola, e vê que tem um potencial enorme e queira apostar no menino, né?
inserindo ele em algum clube do Brasil, né? Legal. Pessoal, vou pedir um favor pra vocês, tem um aviãozinho aí do lado, clica nele e convida mais 2, 3 amigos aí, porque às vezes a dúvida do seu amigo que está com vergonha de perguntar pode ser a sua dúvida também, pode te ajudar, né? Enquanto eu olho as perguntas aqui, vocês podem apertar e convidar o pessoal. Vamos ver. Thiago, eu vou deixar você responder essa aqui. Vamos ver. Essa pergunta do... É melhor um jogador preguiçoso com muito talento ou um jogador esforçado que tem menos talento? Sem dúvida nenhuma, eu vou ser bem sincero. Um jogador esforçado que tenha menos talento, né? Porque tem muitos jogadores que sabem quem tem talento e se acomodam com o talento, né? Não gostam de treinar, não são atletas, né? Meio que acham que só com talento vão levar eles adiante. E não é verdade isso, né? Hoje, principalmente hoje em dia no futebol, exige muito da condição física, muito mesmo, né? Então um jogador que é dedicado, que é regrado, tem disciplina, tanto dentro quanto fora de campo, e com menos talento, lógico que ele precisa ter um talento, né? Senão não seria direcionado para o futebol, e com as etapas ele ficaria pelo caminho. Mas um jogador esforçado com um pouco de menos talento e aquele que tem talento, eu acho que tem mais chance e eles são atletas que são mais bem vistos tanto por comissão quanto por diretoria. Todo mundo dentro do futebol prefere um jogador que seja muito esforçado, né? Que tente compensar a questão de talento que lhe falta na questão de esforço e dedicação. Vamos ver o que mais tem de pergunta aqui, né? Com 13 anos de idade e 1,94 de altura, quais são as chances de conseguir ser um atleta profissional? Bom, você é alto, né? Com 13 anos ter essa altura aí é uma altura boa. Não sei se é goleiro, zagueiro, o que for, mas são posições que você se daria bem, né? Então as chances são inúmeras, né? Você é novo ainda, você tem uma estatura boa. Então, normalmente os atletas mais altos jogam nessas duas posições que a gente falou, às vezes até um centroavante também, depende das suas características. Então acho que as suas chances são grandes, tudo depende do que você vai fazer a partir de agora, né? Até o sub-20, profissional, tem uma longa jornada aí de uns 6, 7 anos pela frente aí. Vamos ver mais alguma pergunta aqui. Quem quiser fazer pergunta, manda aqui na caixinha aqui embaixo, tá bom, pessoal? Porque a gente não consegue ler quando manda na conversa aí do lado. E fora que aqui já tem bastante pergunta também, então se a gente não responder alguma, peço desculpa. O cara falou que ele é goleiro. Thiago, eu vou deixar você responder essa aqui do Eira Nilson. Qual é a parte mais difícil na carreira de um atleta de base? Você tem que se aperfeiçoar e melhorar cada dia mais, né? Essa questão de melhorar, se dedicar durante os dias de treinamento, eu acho que torna mais difícil isso, porque a todo momento vai ter menino que vai estar entrando em avaliação, querendo roubar seu lugar, a todo momento você está em competição propriamente até com seus atletas de equipe para se tornar titular, né? Então essa é a parte mais difícil, teoricamente. Você tem que melhorar a cada dia que passa, né? Você não pode chegar numa fase da sua vida na categoria de base e você estagnar, né? Isso aí vai ficar claro para a comissão técnica, para a diretoria, que você atingiu o seu limite de evolução, né? Então os clubes de futebol levam muito em consideração isso. Um momento que um atleta estagna, não tem mais reserva de evolução, aí o momento que você tem que começar a se preocupar, né? Você vê todo mundo conseguindo, colhendo informação, conseguindo evoluir, e você estagnou, é o momento que você tem que ficar preocupado, e com certeza vai ser notado pela diretoria e pela comissão técnica. Então acho que essa é a parte mais difícil, você sempre está em constante evolução, para eles verem que você sempre tem uma reserva de evolução e, se tudo der certo, conseguir chegar ao profissional. E pessoal, quem ainda não tá na nossa lista lá para receber conteúdos exclusivos, a gente tá fazendo uma aula nova toda semana, né? Então tem o link lá no perfil, entra lá. Ou se cadastra também para receber conteúdos exclusivos em www.segredosjogadores.com.br, né? Eu vi que tem um pessoal aí da turma, né? O Davi, né? Que é o filho do Daniel. Eu vi também, acho que o Adriano tava aí, o Tempesta, e o Diego, né? O Diego foi nosso primeiro aluno desde sempre, ele tá aí, então é um prazer, Diego, ter você aí com a gente. Então vamos voltar aqui às perguntas, vamos ver o que tem de pergunta aqui. Tem bastante pergunta, na verdade, deu uma acumulada agora. Vamos ver essa aqui, ó, do Guilherme. O Facuri também, Adriana. Eu tenho 15 anos, como faço para chamar a atenção de clubes? Também já era pra estar numa base? Thiago?
Então, o ideal seria já, nessa faixa etária, já estar começando a ser inserido numa categoria de base, né? Lógico, não sei se você está em projeto, escolinha ou algo do tipo, ou se só joga na escola, mas já seria interessante você ir começar a fazer avaliação, lógico, vendo seu nível, para ver se você está apto já a fazer uma avaliação em um clube e, se tudo der certo, conseguir entrar nesse clube. Então, para chamar atenção, a gente... Foi até bacana, né, que você citou isso, que eu vou remeter algo que a gente fez, que é novidade, que a gente fez um e-book, né, e um desses capítulos do e-book eu estou redigindo com o Luciano também, com meu pai, e aí a gente fala como você pode chamar atenção, né, numa peneira ou numa avaliação, e quais seriam tipo, os pré-requisitos que os observadores mais olham nisso, né? E aí a gente cita que seria interessante você estar em prática antes de você ir fazer uma avaliação, você está praticando sempre, né? Não é, por exemplo, vou fazer uma avaliação daqui 2 meses e eu estar parado até esse dia da avaliação. Isso aí não existe, porque 20%, por exemplo, se você é um jogador que todo mundo precisa de confiança para desempenhar bem. Então, se você está parado e vai fazer uma avaliação daqui 2 meses, você está sem confiança nenhuma para fazer um passe, seja um lançamento, qualquer coisa. Então, a confiança é muito importante no jogador, né? Essa questão, se você é um atleta que está sem confiança, você não vai conseguir desempenhar nem 20% do que você realmente é capaz de fazer. Então, para chamar a atenção do clube, você vai para uma peneira, uma avaliação, você precisa estar em constante treinamento até o dia da avaliação. E outra coisa, eles analisam muito a capacidade, além da qualidade técnica, fundamentos, essas coisas, eles analisam muito a personalidade de cada jogador. O quanto ele é resiliente em uma situação adversa, numa situação que não seja favorável para ele, o como ele vai conseguir sair daquela jogada, o como ele talvez numa avaliação você receba a crítica, o quanto você vai conseguir se reinventar e o quanto sua cabeça é boa para isso, para receber crítica e continuar no jogo, continuar desempenhando bem. Então a personalidade e a confiança, acho que numa avaliação ajuda muito, sem ser os quesitos técnicos, né? Tem uma frase que o Kobe Bryant fala que é muito interessante. Tem uma entrevista do Kobe que ele fala que ele sempre treinou muito. Foi um cara que sempre treinou muito, muito mesmo. Repetia os movimentos, sempre repetia. E aí ele diz... O pessoal falava que quando ele ia pro jogo, todo mundo achava ele um cara frio, né? Um cara frio que não sentia o jogo. E ele falou que é a questão da confiança. Ele pegou e falou assim... o que eu tô fazendo no jogo nada mais é do que tudo que eu já fiz nos treinamentos, né? São movimentos que eu já fiz milhares de vezes e eu me sinto confiante para desempenhar isso no jogo, né? Então não é nada que eu estou pedindo para eu mesmo fazer que eu não tenha feito milhares de vezes antes. Então isso é interessante. Essa questão da confiança, que todo mundo acha que ele é um cara frio, né? Que não sente a pressão do jogo, mas não. Ele é um cara que treinou e tem confiança para fazer aquele movimento ou executar aquela jogada em determinado momento da partida. Né? Então ele fez tanto aquilo, né, que para ele, além da confiança, ficou algo natural, né? Por isso que ele fala, a repetição leva à perfeição. Então quanto mais você faz, mais natural vai parecer para você. Agora, se você nunca jogou, e você quer no outro dia jogar e achar que você é o melhor. Claro que não, isso leva tempo, leva preparação, leva você a descobrir as suas falhas, né, as suas fraquezas, e aos poucos você ir evoluindo, né? Então, vamos responder... A questão também da personalidade é importante, né, como eu citei também, e uma outra coisa que é importante numa avaliação, você sair com a sensação de que você deixou o máximo lá, você fez tudo que podia fazer e não sair com aquela sensação de, putz, se eu pudesse ter dado um pouco mais, se eu me esforçasse mais. Então, isso é muito importante. Saia com a sensação que você deixou seu máximo lá. Às vezes você não está num dia tecnicamente bom, né? Que é normal isso, às vezes as coisas não dão certo para você, mas você não pode sair com a sensação de que você não deu seu máximo, né? Exato. Então deixa tudo em campo, se esforce ao máximo. Eu gosto muito da frase do Senna, que ele fala que no que diz respeito à dedicação e empenho, ou você dá o seu máximo ou você não executa, não faz, né? Então são caras que eu leio porque para mim são referências, né? O Kobe Bryant é um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos. E o Ayrton Senna, acho que posso dizer que é um dos maiores, se não o maior ídolo da nossa nação, né? Vamos ver aqui mais algumas perguntas. O Gustavo está perguntando sobre salão, né? Até qual idade vamos jogar o salão? Tenho 9 anos. Bom, Gustavo, a gente fala que não tem uma idade certa, específica, né? Porém, o que acontece na maioria das vezes é por volta dos 13, 12, 14 anos, o atleta ir saindo um pouco do salão, né? Porque já começa a ter uma carga maior do campo, né? E aí é um momento que também começa a atrapalhar, né?
algumas coisas começam a se misturar, questão de posicionamento, às vezes de domínio de bola, e ele precisa realmente focar em um. Então, nessa idade, ou você vai ficando mais pro salão, né, o futsal no caso, ou você vai mais pro campo. Então é uma idade normalmente que isso acontece, essa transição, né? Vamos ver o que mais tem de pergunta aqui, Tiagão. Quem tiver pergunta, pessoal, lembrando, manda aqui embaixo pra gente na caixinha de interrogação, do lado dos comentários, tá? Tem bastante coisa. Estão perguntando aqui, ó. Para um canhoto de 16, acho que 16 anos, ter 1,80, melhor jogador jogar de zagueiro ou de atacante? Então, precisa ver as suas características, né? Primeiramente precisa ver suas características, né? Se é um jogador que tem uma parte ofensiva muito boa, lógico que seria mais interessante jogar de atacante. Precisa ver também na questão de zagueiro se sua projeção de altura chega a 1,84m, 1,85m pelo menos, porque hoje em dia Dificilmente um zagueiro baixo, né? dificilmente a gente vê um zagueiro baixo jogando, né? É uma das posições que, querendo ou não, exige um biotipo que seja no mínimo aí de 1,86m, né? Como goleiro e zagueiro são as principais posições para ter uma estatura boa. Mas precisa ver muito essas questões de fundamento, técnica, velocidade, às vezes, né? Às vezes você tem uma leitura de jogo melhor como zagueiro do que propriamente como atacante, então varia muito. Vamos lá, vamos olhar mais perguntas aqui, pessoal. Pode mandar as perguntas, né? A live de hoje, toda quinta-feira, às 19 horas, pode anotar aí, a gente faz essa live para tirar dúvidas de vocês, tá? Então é especial para vocês a gente desenvolveu, porque tinha muita gente com dúvida e a gente foi vendo. O pessoal tá perguntando uma altura ideal para o meio de campo aqui, o Cauã não tem altura ideal para o meio de campo, tá, Cauã? Claro, quanto mais alto você for, você vai levar vantagem em algumas coisas, né? Vamos ver aqui. O André, que já tá com a gente, falou: vocês acham que depois da paralisação os clubes vão dar uma enxugada nas bases para o restante da temporada? O que eu tenho escutado aí falar com alguns amigos que trabalham em clubes é que estão ocorrendo algumas dispensas, né, como se fosse contenção, né, de gastos, né, estão acaba tendo algumas liberações de atletas. Tem que ver, realmente não tem nada concreto, né, do que vai acontecer, a gente nem sabe até quando vai ficar. Então a gente está navegando num mar de incertezas aí sobre o que vai acontecer no futuro. Mas a gente torce para voltar o quanto antes, porque o que a gente fala bastante é que a pandemia a gente só tem olhado para a questão do alto nível, né? Que a gente vê os profissionais só, né? Pô, mas acabou a Champions League, está paralisada, o campeonato francês já deu por encerrado. Mas a gente não tem visto os meninos que estão, né, nessa fase, atravessando essa fase, que é muito importante eles terem consigo essa questão, que eles estão passando um semestre aí sem sentir o gosto de vitória, sofrer com a derrota, aprender com os erros, sabe? A gente não tem olhado essa questão de que tem milhares e milhares de meninos que estão em formação. Imagine meninos do último ano de sub-20. Eles vão ser bem prejudicados, né? A gente estava até conversando hoje de tarde sobre isso. Exato, como que vai ser para eles, entendeu? Então isso é o que a gente vai acabar vendo com o decorrer do tempo, né? Na verdade é uma incerteza até para os clubes, né? Os clubes também não sabem, né? Depende, na grande maioria, também do seu governo, porque não adianta um clube se preparar para voltar e o governo não liberar, né? Vamos ver aqui o pessoal. Vamos ver o que mais tem de pergunta. Um atleta fisicamente bem é mais procurado que um atleta tecnicamente bom por treinadores? Bom, primeiro de tudo é que, sendo bom ou não, o físico é muito importante, né? Se você não tiver um condicionamento físico bom, dificilmente você vai jogar. A gente tem raras exceções que um atleta com físico ruim chega ao profissional e vence. O Walter, que todo mundo pode lembrar, assim, o Walter ele realmente é um fenômeno jogando, né? Então, se você for ver, o Walter ele é muito diferente mesmo. Por isso que ele chegou lá. Mas assim, o básico do básico é o atleta ter um físico bom, é o corpo dele, né? É o material dele de trabalho. Se ele não tiver isso, esquece. Ninguém já vão olhar para ele com o pé atrás, porque vão ver que ele é um jogador que não tem comprometimento, né? Não tem postura de atleta. Imagina o que mais pode vir de ruim desse atleta, né? E a parte técnica, é claro que é sempre mais interessante, porque o físico qualquer um pode adquirir. Agora a parte técnica são poucos que conseguem, entendeu? Vou mandar um abraço pro Rafa aí. Pode deixar, Rafa, que eu vou mandar uma mensagem pra ele. Eu e o Luciano, a gente, desde o começo da quarentena, a gente tá junto, tá? Isso, praticamente a gente se vê todos os dias. Quase mora junto. Quase mora junto praticamente. Também então, quarentena junto aqui. Mas pode deixar que eu mando um abraço pra ele sim, Rafa. Um abraço pro Rafa aí também. O
Pessoal perguntando aqui, ó. Aproveitando que o Rafa tá aí, né, tem um pessoal que perguntou aqui sobre ir para os Estados Unidos e tudo mais, né? Então, é uma opção, né? Se você já tem 19 anos, se você já está com uma idade mais avançada, vamos dizer assim, os Estados Unidos pode ser uma opção para você também, entendeu? A gente fala que assim, não tem uma idade limite, né, para você conseguir virar jogador ou não, mas quando você vai chegando perto do sub-20, as coisas vão começando a funilar, né? Vão começando a ficar mais difíceis. A gente sabe que quanto mais velho, mais difícil fica, então depende muito da sua situação, né? Se você já jogou em algum lugar, se você ainda não jogou, porque se você nunca jogou em lugar nenhum, né? E você é velho, assim, de idade para o futebol, vai ficar muito difícil você jogar. Mas se você sempre jogou e só tá numa fase às vezes difícil, ficou um pouquinho sem clube, você consiga. Mas tem a possibilidade de estudar nos Estados Unidos, é o que a gente falou, né? Algumas pessoas escolhem por isso, quando vem que a carreira aqui não vai andar, vão lá, ganham uma bolsa para jogar e são bem felizes, né? Respondendo a pergunta do Henrique que perguntou se com 19. Então ainda tem, digamos que a Copa São Paulo seja uma das chances que ainda lhe resta, né? Ainda vão lhe restar algumas outras competições, mas você tá no limite, né? Com 19 anos a maioria dos meninos já estão virando profissionais. Então você tá no limite, então você tem que tentar mais um pouquinho aí. Mas se passar de 21, 20 anos, você não tiver em clube nenhum, aí quer dizer que você está um pouco atrasado, vai ser um pouco mais difícil e talvez seja uma boa opção isso que eu vou comentar agora dos Estados Unidos, de você ir para lá, tentar estudar com bolsa e tudo mais, né, Thiago? É isso aí, é isso aí. O caminho, se você vê que não vai conseguir se tornar, né, o caminho da bolsa dos Estados Unidos é bem bacana. Também dá para ir um pouco mais tarde, né? Tem essas questões. É um plano B, né, de muitos atletas, né? Ou até mesmo vira um plano A, dependendo da prioridade da família também e do próprio menino. Então, só repetindo, pessoal, quem tiver pergunta, manda pra gente aqui embaixo, tá? Manda aqui embaixo que a gente vai ler pra vocês. Se não mandar aqui na caixa de interrogação, a gente não consegue ver se mandar na conversa, porque conversa sobe muito rápido. Vocês falam muito aí, mas pode falar mesmo que a gente faz essa live pra isso. Tem uma entrevista, eu tava lendo ali uns comentários, como que tem que se manter Na quarentena, né? Pra né? treinar o ritmo. Meu, eu vi uma entrevista do Bernardinho que é sensacional, um podcast que ele fez com a moça que é da Globo, que apresenta o Jornal da Noite, Renata, esqueci o sobrenome dela. Meu, se vocês tiverem oportunidade, vale muito a pena escutar, acho que 20 minutos de entrevista, que ele fala, né, que ele sente falta das quadras e tudo mais, e o que é importante nesse momento é você trabalhar a questão física em casa, né? É muito importante trabalhar a questão física, a questão espiritual, né? Seja ela independente da sua religião, ou se não fazer meditação, e a questão mental. Então, você trabalhando esses três pilares na quarentena, ele diz que a gente vai conseguir sair dela de uma maneira mais forte, porque é importantíssimo você continuar trabalhando a parte física, a parte mental, né? Seja lendo livro, adquirindo mais conhecimento de outros esportes ou do mesmo esporte ou sobre outras questões, e a parte espiritual que acho que é essencial para todo mundo para atravessar esse momento difícil que estamos passando. Tiagão, achei 3 perguntas legais que eu vou pôr na sequência aqui. Primeira é do Tercino, né? Mandar um abraço para ele aí, que faz parte do curso também. Um abraço, Tercino. Como observar se uma criança tem espírito de competição no jogo, né? Vou deixar você falar isso, Tercino, é lá do Tocantins. Isso é uma questão que é muito importante. Muitos diretores, né, treinadores, comissão técnica observam isso em atletas. Essa questão da competitividade, né? O menino tem que ser competitivo, ele não pode gostar de perder, né? Imagina o menino gosta de perder, para ele tanto faz, ganhar ou perder o jogo, e ele tem que já ter com ele essa questão de querer vencer. É lógico que tem momentos que você tem que aceitar a derrota, né? É feio também você não aceitar a derrota, né? Mas o menino ele tem que competir, não pode gostar de perder, ele tem que ganhar, se esforçar. A gente identifica esses jogadores que se revoltam, né, com a derrota, como atletas competitivos, mas se revoltar não é você dar um pontapé no menino porque está perdendo o jogo, né? É você se esforçar, tentar fazer da dificuldade alguma coisa que você queira se superar, né? Então
muitos jogadores, essa questão de competitividade é importante, muito importante durante a carreira inteira deles, né? Até mesmo para não criar rótulo. Por exemplo, alguns jogadores a gente vê ainda que tem alguns rótulos que os caras falam, putz, mas esse jogador não tem sangue, ele não é competitivo. É um rótulo que não é legal de ter, né? Então, o futebol é alto nível, né? É um esporte que exige o máximo de todos os atletas. Então, você sendo competitivo, a chance de você ir mais longe é muito maior daquele atleta que para ele tanto faz, ganhou ou perdeu. Então, você identifica isso na criança desde pequeno, se ela... E aí, Thiago, já tem uma pergunta da Carla que mostra que o filho dela é bem competitivo, né? Como lidar com uma criança de apenas 8 anos que não aceita perder, né? Então, você tem que conversar, né? Tem que explicar que, assim, os grandes vencedores, né, sabem perder. Se você for assistir agora a nova que tem no Netflix do Michael Jordan, a nova série, mostra que nos primeiros anos ele perdia, né? Ele perdeu os campeonatos, né? Dei um spoiler pra vocês, desculpa, mas lá mostra. E mostra que ele sabia perder, né? Ele dava a mão pro adversário, ele sabia perder e tem que saber perder. Os grandes vencedores não precisam aceitar a derrota, mas eles têm que reconhecer que naquele dia ou eles foram inferiores ao adversário ou alguma coisa eles não fizeram certa, né? E aí é trabalhar para poder vencer. O não saber perder, a melhor coisa é isso. Treinar para poder vencer numa próxima oportunidade. Né? E tirar lições da derrota, né? Esse eu acho que o mais importante. Às vezes, o que eu falo, às vezes você tira mais lições de uma derrota do que propriamente de uma vitória, né? Então, a derrota, ela também constrói um atleta profissional, tá? É lógico que ninguém quer perder sempre, né? Até porque não tem sentido. Mas a derrota, você pode aprender muito com a derrota e você tem que saber lidar, sim, sem dúvida nenhuma. Vamos olhar aqui. Mas só vai se tornar uma pessoa vitoriosa com as vitórias, né? Sendo competitivo com o tempo, e com o tempo vencendo. Perguntaram aqui também, Thiago, pra gente, ó. Acho que a gente já até comentou, então vamos falar bem brevemente. Nesta crise, qual idade deve ser mais prejudicada? Com certeza é a idade limite para virar profissional, né? Porque as outras idades todas vão sofrer um pouco. Porém, ainda vai ter mais tempo para recuperar. Agora, a idade que estava no último ano, na última janela para despontar e usar como vitrine, essa com certeza vai ser a categoria que vai mais, vamos dizer assim, sentir, né? Sentir essa queda esse tempo parado, né? Esse tempo da quarentena que eles vão enfrentar, né? Não é verdade, Thiago? É isso aí, o Sub-20, o último ano de Sub-20, os atletas 2000, eu acredito que são os que mais vão sofrer, né, nesse quesito. Se não fizerem, lógico que o que a gente está vivendo, isso a gente nunca viveu antes, né? Pelo menos a gente não presenciou, acho, né? Nem ninguém que está vendo as lives presenciaram isso. Então, a gente acredita que o Sub-20 vai ser o último ano de Sub-20 vai ser o que mais vai sofrer. Isso se as federações, né, não trocarem, ou não sei, o ano que vem eles elaborarem uma competição Sub-21 pensando nos meninos Sub-20, isso aí vai estar, como eu disse antes, a gente está navegando num mar de incertezas o que vai ser no futuro. O Carlos Henrique aqui, que ele é pai de um atleta, Pedro Henrique, falou que ele começou com 10 anos, né, num time grande, né? Então isso é muito bom, né, ele começar cedo num time grande, né? E aí tem algumas coisas que você tem que se atentar, porque como ele começou muito cedo, né, a pressão dele vem desde cedo. Então você tem que ir ano a ano trabalhando com ele vai notar que a competitividade, que o Thiago já falou, é muito grande, então provavelmente, dependendo do time, toda segunda-feira tem um menino novo querendo pegar o espaço dele em avaliação ou o que for, né? Então é um trabalho que você vai fazendo durante anos e tudo mais, mas com certeza isso vai ajudar muito na formação dele, já ser parte de um time com essa idade assim ainda nova, né? E outra coisa, pessoal, só para avisar quem tá chegando agora pra live, quem tiver pergunta, aqui embaixo, ó, do lado da interrogaçãozinha tem uma caixa de perguntas, tá? Vocês coloquem as perguntas lá que a gente está respondendo. Quem escreve texto muito grande, o texto corta, então também tentem não escrever textos muito grandes, tá bom? Senão a gente não consegue ler. Vamos ver mais uma aqui, Thiagão? Vamos lá. Vai na sorte, hein? Vou rodar e vou apertar. Vamos lá, subindo. Foi. Edu Freitas. Qual a idade média em que os jogadores definem a posição que vão atuar? A gente falou disso... É de tarde hoje, né? Foi de tarde, né? A gente fala que tem a questão dos pais, né? Alguns pais, eles falam, pô, meu filho é atacante. Aí no jogo o treinador coloca ele de meia. Aí fala, pô, mas meu filho não foi bem porque ele jogou de meia, não sei o quê. Então,
a posição ela varia muito, né? O atleta ele não tem uma posição já fixa desde dos seus 9, 8 anos até pelo menos no sub-17. No sub-15, sub-17 você já começa a encaminhar, direcionar ele numa posição que talvez ele vá jogar naquela posição, a não ser que o treinador improvise ele em outra ou não. Mas o menino ele pode variar muito dentro, né, de uma formação até seus 15, 16, 17 anos. Até porque tem a questão, nessa fase da vida, tem a questão da maturação do atleta, né? Às vezes o jogador é um jogador que tem muita força num determinado momento, e aí em um momento da vida dele a força dele se iguala com a dos outros, onde ele se destacava naquela posição que era pela questão de força física, já não faz mais sentido para ele porque está igual. Então o atleta varia muito, não tem uma posição pré-definida. Até porque vai se formando também, né, Thiago? Exato. Eu acredito que o jogador vai meio que se direcionar em uma posição nos seus 16, 15, 16, 17 anos. E lógico, quanto mais informação ele tiver na categoria de base, né, de jogar em outras funções, mais interessante vai ser para ele, né? Vai ser um atleta que vai ter uma maior facilidade para compreender o que o jogador quer, o que o treinador quer em determinado momento. Vai ser um jogador que possivelmente vai se tornar um atleta versátil. Então, hoje em dia a gente vê a importância de ser um atleta versátil, né? Então, até os 15, 16 anos não tem uma posição fixa, né? Você começa a ter a partir dali em diante, né? E eu acho assim, mesmo tendo uma posição fixa, não quer dizer que ele vai jogar aquilo pro resto da carreira. Exato. A gente vê diversos jogadores no profissional que estão sempre mudando de posição, porque às vezes é a necessidade do time, às vezes ele muda as características dele, né? Principalmente jogadores que às vezes vão envelhecendo e perdem velocidade e tudo mais, eles têm que sempre ir migrando de posição, né? E quanto mais posição seu filho jogar, acredito que seja até melhor para ele, né? Porque vai conhecer outras funções do time, vai ajudar. Hoje eu estava assistindo o Júlio Batista falar de tarde, ele falou que ele era centroavante e quando ele virou segundo volante foi melhor pra ele, que ele começou a ver o jogo como um todo, um jogo de frente, entendeu? E isso aí ajudou muito na evolução dele, né? E muitas vezes você tá jogando num time que você é um ponta esquerdo, ponta direito, né? E aí um outro clube te vê, te observa e fala, pô, esse menino aqui é interessante, meu. Pô, a gente pode testar ele como lateral quando a gente trouxer ele pra dentro do clube. Então você não tem uma posição definida assim, né, desde cedo. Você começa a ter ali a partir do sub-15, sub-17 anos que você já começa a direcionar. Até ali pode mudar muitas vezes a sua posição. Legal. Vamos por mais uma pergunta aqui, Thiago. Tem uma pergunta legal aqui, ó, do Igor. Né? Ele pergunta se a gente recomenda jogar em base de times ou escolinhas. Com certeza a base, né? Então, se você quer ser jogador profissional, a base é onde você tem que estar, porque é onde vão estar os melhores atletas, um nível mais elevado, onde disputam as principais competições, onde futuramente vão ter empresários, onde tem diretores e onde realmente movimenta todo o trabalho das pessoas voltado ali, né? A escolinha é sempre um começo, né? A gente não menospreza porque a gente acha que a escolinha faz parte sim do atleta, se um dia o atleta tá sem base, ele vai ter que treinar na escolinha, então a gente sabe que os dois são importantes, mas priorize sempre a base, né? Vamos fazer mais uma pergunta aqui, Thiagão? Vamos lá. Então vamos lá. A gente vai fazer mais uma e vai finalizar, tá bom, pessoal? E aí quinta que vem vai ter mais. O filho dele tá jogando como um centroavante, mas tanto Muito experimentado no meio. É uma boa pro Hatz, né, que tá falando aí. Então vamos ver se tem mais alguma pergunta interessante aqui pra gente poder finalizar, tá bom, pessoal? Eu vou dar uma olhada boa aqui, como essa vai ser a última. Vamos falar aqui. O que a gente acha da mentalidade do Cristiano Ronaldo, né? A gente bateu um papo sobre isso hoje de tarde. O Cristiano Ronaldo é muito diferente. Eu vou começar falando, Thiago, depois deixa você finalizar. Mas a gente vê que assim, inclusive isso que a gente tá falando de mudar de posição, né? Cristiano Ronaldo, ele desde o Manchester United ele já era um craque, né? E ele tá sempre se moldando, nunca tá bom pra ele é muito competitivo, e essa é a melhor coisa. Acho que o Messi é o que ele é e o Cristiano é o que ele é, um pelo outro, né? Porque dois atletas competitivos que um puxa o outro pra cima. Então tem que ser competitivo, tem que querer mais, tem que treinar mais. Chegou um momento da carreira dele que ele teve que mudar as características dele, então ele era ponta no começo da carreira no United e depois virou centroavante no Real Madrid. E mesmo assim não foi problema pra ele, tá sempre querendo mais. Falaram que o futebol espanhol era fraco pra ele foi pra Itália pra mostrar que não era isso, que ele era bom mesmo. Ele tá sempre se batalhando, quando você vê que ele é eliminado, ele fica bravo, ele treina mais, se dedica mais. Então assim, ele é um exemplo de atleta com mentalidade positiva e perfeita, né, Thiago? Ele é um cara que você tem que tirar ele como espelho, né? Tanto dentro de campo quanto fora de campo, né? Claro, se a gente for levar em consideração, ele só chegou onde chegou justamente por ser um cara competitivo, né? É um cara que se reinventa, que está aberto a sempre querer melhorar, independente se ele chegou no nível mais alto do futebol ou não.
Eu tava lendo um pouco sobre ele tá entre os 3 melhores do mundo desde 2007, são 13 anos estando sempre entre os 3 melhores do mundo. E ele não aceitava em momentos que o Messi passava ele na bola de ouro, ele falava, não, eu vou passar ele. Aí ele ultrapassava o Messi. Então ele é um cara que a mentalidade dele com certeza fez com que ele chegasse até onde ele chegou, conquistasse tudo que ele conquistou. Ele foi campeão da Eurocopa, a gente não pode dizer praticamente sozinho, mas a equipe carregou o time, né? A equipe de Portugal era muito inferior. Ele se machucou, né, na final, eu acredito que ele nem tenha jogado, ou se machucou no começo do jogo. Mas você vê que ele ficou do lado de fora do campo inteiro, gritando com o time, né, incentivando o pessoal. Então ali você vê a mentalidade de um líder, a mentalidade de ver que ele quer se aperfeiçoar. Ele tem 35 anos e a gente fala, mas ano que vem esse cara já era, não vai dar mais. Tá de novo lá entre os 3 melhores do mundo. Então ele é um cara que sabia que tinha que trabalhar, treinar muito, né? Porque se a gente for levar em consideração, o Messi, eu acredito que tenha mais talento que ele, né? E ele viu que ele só conseguiria atingir e superar o nível do Messi treinando mais que o Messi, né? Muito mais que o Messi. Então ele é um cara que o Kaká já conversou com a gente um tempo atrás, quando ele estava no Real Madrid junto com o Cristiano Ronaldo, que o Cristiano Ronaldo fazia nos treinos era absurdo. Tava todo mundo se dedicando ao máximo 100%, você viu o Cristiano Ronaldo, ele estava treinando 200%. Então ele é um cara que a mentalidade fez com que ele se tornasse e chegasse onde ele chegou. E conquistasse tudo que ele conquistou, né? É um cara que tem que ser referência, espelho para todas as crianças hoje. E não só do futebol, né? Em todos os meios que a pessoa pode ver. Então, pessoal, quem ainda não sabe, a gente está fazendo uma aula por semana agora, né? Uma aula legal aí, bacana. Normalmente toda segunda-feira a gente sobe. O link da primeira aula tá lá no nosso Instagram, o link tá lá, é só entrar para ver no vídeo no YouTube, né? Um abraço pra Pipa aí também. E aí vocês vão ver que a gente já tá preparando conteúdos novos, aulas novas, toda semana vai ter. Além de toda quinta-feira essa live aqui de perguntas e respostas, né? Hoje o Thiago tá comigo, quinta-feira que vem pode ser que só esteja eu, ou ele, ou só ele, mas a gente vai estar sempre aqui respondendo. Se a gente não conseguiu responder a pergunta de alguém hoje, peço desculpas, são muitas perguntas mesmo, né? A gente tenta responder ao máximo e algumas são até repetidas, mas espero que vocês gostem. Futuramente a gente vai subir essa pergunta e resposta no nosso canal do YouTube, então quem ainda não se inscreveu, entra lá, né? youtube.com/segredo dos jogadores. Tem muito conteúdo bacana, muita coisa legal que vocês vão gostar lá e acompanhar a gente, né? Não é verdade, Thiagão? É isso aí, lá tem bastante coisa bacana. A gente elaborou um e-book que está à disposição, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, é bacana demais o e-book, tem acho que 16, tem uns 15 capítulos, alguns extras, né? Contando com os extras, aliás. E a nossa ideia é estar cada vez atualizando mais com novos artigos, com novas dicas dentro desse e-book. Se vocês quiserem depois, quando acabar a live, vão ali, vai estar lá no perfil lá do Segredo dos Jogadores. Logo no e-bookzinho, acho que tá escrito e-book, acho que é um negocinho, um círculo. Nos destaques, né? Exato, nos destaques. Bom, pessoal, um abraço aí, o pessoal do curso que acompanha a gente aí, muito obrigado. Pessoal que ainda não faz parte dos jogadores, espero que em breve a gente tenha vocês com a gente. A Clisângela que comprou o e-book aí também tá lendo, né? Então um grande abraço para todos vocês, é muito legal assim quando vocês acompanham, que vocês estão sempre com a gente toda quinta. Espero cada vez mais estar com vocês. Então até quinta que vem, pessoal, um abração. Valeu, gente, grande abraço.